Policiais racistas algemaram uma mulher negra do BOPE. Um telefonema custou-lhes o emprego. O sol do Rio de Janeiro ainda não havia nascido completamente quando ela desceu da viatura blindada. O colete à prova de balas estava úmido de suor, mas a postura continuava ereta. Depois de uma operação de 6 horas na Cidade de Deus, tudo o que Capitã Rafaela Santos queria era chegar em casa. Você já se sentiu invisível, mesmo usando um uniforme que deveria comandar respeito? Já foi questionado por simplesmente existir onde tem todo o direito de estar? É exatamente nesse momento que descobrimos o quanto ainda temos que caminhar como sociedade. A capitã Rafaela Santos do BOPE havia acabado de coordenar uma das operações mais bem-sucedidas do ano. 3 toneladas de drogas apreendidas, 17 criminosos capturados, nenhum tiro disparado. Era o tipo de resultado que estamparia as manchetes dos jornais na manhã seguinte. Ela dirigia sua Honda Civic preta pela Barra da Tijuca quando decidiu parar em um posto de gasolina na Avenida das Américas. Ainda vestia o uniforme tático preto do BOPE com a insígnia dourada reluzindo no peito esquerdo. O nome R. Santos estava bordado em letras claras na altura do coração. Eram 6h30 da manhã de um sábado. O movimento era típico para a hora. Alguns poucos carros, trabalhadores voltando do turno da madrugada, pessoas saindo para correr na praia. Nada fora do comum. Rafaela desceu do carro e caminhou até a loja de conveniência. Queria apenas um café e talvez um pão de açúcar para o café da manhã. Havia perdido 15 quilos nos últimos meses de treinamento intensivo e seu corpo pedia combustível. No caixa, um homem de meia-idade a atendeu com um sorriso genuíno. "Operação pesada essa madrugada, né, capitã?" comentou ele, reconhecendo o uniforme. "Vi no noticiário que vocês pegaram uma carga grande lá na CDD." "Foi um bom trabalho de equipe", respondeu ela modesta. "Todo mundo volta para casa e os bandidos vão para onde devem estar." Ela pagou suas compras e voltou para o carro. Foi exatamente nesse momento que uma viatura da Polícia Militar entrou no posto. 2 pessoas desceram, Sargento Bruno Oliveira e Cabo Fernando Souza. Ambos jovens, ambos com aquela postura que tentava compensar alguma insegurança interna, com excesso de autoridade. Bruno foi o primeiro a notar o Civic preto estacionado na Bomba 3. "Olha só esse carro aí", murmurou para Fernando. "Honda Civic preto, película escura, típico de traficante." Fernando olhou na direção indicada e viu Rafaela colocando as compras no banco de trás. Mesmo de longe, mesmo com o uniforme tático visível, alguma coisa na cabeça dele não se encaixava. Uma mulher negra, sozinha, num carro daqueles, naquele horário. "Vamos dar uma geral", disse Bruno, já caminhando na direção do carro. Rafaela estava fechando a porta traseira quando ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu os 2 policiais caminhando em sua direção. O primeiro pensamento foi de confraternização. Policiais sempre cumprimentavam colegas, especialmente do BOPE. "Bom dia", disse ela, com um aceno respeitoso. "Documentos", foi a resposta seca de Bruno. Sem apresentação, sem cumprimento, sem reconhecimento do uniforme que ela vestia. Rafaela piscou 2 vezes, confusa. "Com licença? Seus documentos, habilitação e documento do carro", repetiu Fernando, agora com a mão repousando no coldre da pistola. Ela olhou de um para o outro, tentando processar o que estava acontecendo. "Vocês estão vendo que eu sou do BOPE, né? Acabei de sair de uma operação." "A gente não perguntou de onde você saiu", disse Bruno, dando um passo à frente. "Perguntamos pelos documentos." O tom dele tinha algo que Rafaela conhecia bem. Não era apenas autoridade policial. Era o tom de quem havia decidido, antes mesmo de abrir a boca, que ela não merecia estar ali. "Qual é o motivo da abordagem?", perguntou ela, mantendo a voz firme e profissional. "Carro suspeito, comportamento suspeito", respondeu Fernando. "Você estava muito tempo no posto."
5 minutos comprando café é muito tempo? Não gostamos da sua atitude, disse Bruno. Vamos ver esses documentos agora. Rafaela respirou fundo. 20 anos de carreira policial haviam lhe ensinado que às vezes é melhor colaborar e depois resolver as coisas pelos canais corretos. Ela puxou a carteira do bolso lateral do uniforme tático. Quando Bruno viu a carteira de couro preta, alguma coisa em sua mente fez uma associação errada. Carteira cara, carro bom, mulher negra. Para ele, as contas não batiam. De onde você tirou dinheiro para esse carro? Perguntou ele, folheando a habilitação. A pergunta caiu como um soco no estômago de Rafaela. Como é que é? Você me ouviu. Como uma pessoa como você consegue pagar um carro desses? Fernando percebeu que o colega estava indo longe demais, mas não disse nada. Apenas ficou ali como cúmplice silencioso do que estava acontecendo. Uma pessoa como eu? Rafaela repetiu, a voz subindo meio tom. O que exatamente você quer dizer com isso? Você sabe muito bem o que eu quero dizer, disse Bruno, devolvendo os documentos com desdém. Abre o porta-malas. Com que autorização? Com a autorização de que eu sou policial e você vai fazer o que eu estou mandando. Foi nesse momento que Rafaela entendeu que a situação havia escalado para um lugar perigoso. Não era mais uma abordagem rotineira, era uma demonstração de poder baseada em preconceito puro. Eu não vou abrir porta-malas nenhum sem mandado, disse ela, cruzando os braços. E vocês dois estão cometendo abuso de autoridade. Bruno deu 2 passos à frente, invadindo o espaço pessoal dela. Você está desacatando a autoridade policial. Eu sou a autoridade policial, gritou Rafaela, perdendo a paciência pela primeira vez. Eu sou o capitã do BOPE. Minha patente é superior à de vocês dois juntos. Capitã coisa nenhuma, disse Fernando finalmente falando. Você roubou esse uniforme, não foi? Ou conseguiu de algum jeito suspeito? A acusação foi como uma bofetada. Rafaela sentiu o sangue subir à cabeça, mas manteve o controle. 20 anos de experiência lhe haviam ensinado que perder a compostura em uma situação como aquela poderia ser fatal. Vocês têm 10 segundos para verificar minha identidade no sistema antes que eu ligue para o comando geral, disse ela, a voz baixa e controlada. Você não vai ligar para ninguém, disse Bruno, puxando as algemas do cinto. Você está presa por desacato e suspeita de formação de quadrilha. Suspeita de quê? Rafaela explodiu. Foi aí que Fernando agarrou o braço esquerdo dela. Não foi um movimento suave, foi um movimento de quem queria demonstrar força física. Rafaela reagiu instintivamente. 20 anos de treinamento tático a fizeram se esquivar do agarre e dar um passo para trás, as mãos levantadas em posição defensiva. Não encostem em mim, gritou ela, alto o suficiente para que todo o posto ouvisse. Bruno interpretou o movimento defensivo como agressão. Ela está resistindo. Fernando, algema. Os dois avançaram sobre ela. Rafaela era forte e bem treinada, mas eram 2 homens contra uma mulher que acabara de sair de uma operação de 6 horas. Ela tentou se esquivar, mas Fernando conseguiu segurá-la por trás. Isso é agressão, gritou ela, enquanto Bruno forçava suas mãos para trás. Vocês estão agredindo uma capitã do BOPE. As algemas estalaram em seus pulsos. O metal estava frio e apertado demais. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, Rafaela Santos estava algemada como uma criminosa comum. Algumas pessoas no posto pararam para assistir. Ninguém interferiu. Era aquela paralisia coletiva que acontece quando as pessoas não sabem se devem se envolver ou não. Bruno forçou ela a sentar no meio-fio, as mãos algemadas atrás das costas. Agora você vai ficar quietinha aí enquanto a gente liga para verificar se esse uniforme é real mesmo. Meu telefone está no bolso, disse Rafaela, a voz tremendo de raiva contida. Número do comando do BOPE está na agenda. Liguem agora. A gente decide o que fazer, disse Fernando. Eles voltaram para a viatura, deixando ela sentada no chão como se fosse um criminoso capturado.
Rafaela sentiu uma humilhação que jamais havia experimentado. Não apenas pela algema, mas pelo olhar das pessoas ao redor. Era um sábado de manhã no Rio de Janeiro e uma capitã do BOPE estava sentada no chão de um posto, algemada por 2 colegas que se recusavam a aceitar que ela poderia estar exatamente onde deveria estar. Dentro da viatura, Bruno e Fernando discutiam em voz baixa. "Cara, e se ela for mesmo do BOPE?" perguntou Fernando, uma pontinha de dúvida finalmente aparecendo. "Impossível", respondeu Bruno. "Você viu o jeito que ela falou? A atitude? Nenhuma policial verdadeira seria tão agressiva, mas o uniforme parece real. Qualquer um compra uniforme na internet hoje em dia." Enquanto isso, Rafaela teve uma ideia. Com alguma dificuldade, conseguiu acessar o celular no bolso lateral do uniforme. Seus dedos encontraram o número que ela jamais pensou que precisaria usar em uma situação como aquela. Comando do BOPE, Tenente Coronel Matias. Matias estava em sua sala no quartel da Tijuca, revisando o relatório da operação da madrugada, quando o telefone tocou. Era um número que ele reconheceu imediatamente. "Capitã Santos, bom trabalho hoje. Como estão as coisas por aí?" "Coronel." A voz dela estava diferente, tensa. "Preciso de ajuda. Estou sendo detida por 2 PMs na Barra da Tijuca." Matias parou o que estava fazendo. "Como assim, detida?" "Eles me algemaram, coronel. Alegam que meu uniforme é falso e que eu estou envolvida com tráfico de drogas." "Como é que é?" A voz de Matias ecoou pela sala. "Onde exatamente você está?" "Posto Shell na Avenida das Américas, altura do número 7 City 500. 2 policiais, um sargento e um cabo. Eles se recusam a verificar minha identidade." "Manda esses filhos da puta falarem comigo, agora." Rafaela virou a cabeça na direção da viatura. "Ei, o comando do BOPE quer falar com vocês." Bruno desceu da viatura com cara de deboche. "Comando do BOPE? Você acha que a gente é idiota? Pega o telefone e fala com ele." "Não vou falar com ninguém. Você que se entenda com os seus comparsas aí." Foi aí que Rafaela aumentou o volume do celular no viva voz. "Sargento Bruno Oliveira." A voz de Matias explodiu pelo telefone. "Matrícula 567890, lotado no 3º BPM. Eu tenho seus dados aqui na minha tela." Bruno empalideceu. Como diabos aquele cara sabia o nome dele e o número da matrícula? "Fernando Souza Cabo, matrícula 445521, também do 3º. Vocês têm 30 segundos para soltar a Capitã Santos antes que eu ligue para o comando geral da PM." Fernando começou a suar. "Bruno, cara, como ele sabe nossos nomes? Vocês algemaram uma capitã do BOPE." A voz de Matias continuou ecoando pelo posto. "Uma oficial que acabou de comandar a maior apreensão de drogas do ano. Vocês têm noção do que fizeram?" Bruno se aproximou do telefone hesitante. Quem está falando?" "Tenente Coronel Matias, comando do BOPE, e você acabou de cometer o maior erro da sua carreira. Senhor, nós só estávamos fazendo uma abordagem de rotina." "Rotina? Algemar uma capitã em uniforme completo. É rotina? Desconfiar do trabalho dela é rotina?" A voz de Matias estava carregada de uma autoridade que fazia as pessoas ao redor pararem para escutar. Ele não estava apenas bravo. Estava furioso. "Vocês sabem o que a Capitã Santos fez nas últimas 6 horas? Ela coordenou uma operação que tirou 3 toneladas de drogas das ruas. Ela salvou vidas. Ela fez o trabalho que vocês deveriam estar aplaudindo." Bruno estava claramente perdido. "Coronel, nós não sabíamos." "Não sabiam o quê? Não sabiam ler um uniforme? Não sabiam reconhecer uma patente? Ou não sabiam que uma mulher negra poderia ser oficial do BOPE?" O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Matias havia colocado o dedo na ferida. "Agora vocês vão fazer o seguinte", continuou ele, o tom mais baixo, mas igualmente ameaçador. "Vão tirar essas algemas da Capitã Santos, vão pedir desculpas formais e vão voltar para o quartel."
E quando chegarem lá, vão explicar para o comandante de vocês por que uma operação de rotina virou um incidente diplomático. Fernando foi o primeiro a se mover. Suas mãos tremiam quando tirou a chave das algemas do cinto. Rafaela permaneceu sentada, olhando fixamente para frente, enquanto o metal era removido de seus pulsos. Quando se levantou, havia marcas vermelhas onde as algemas haviam ficado apertadas demais. Ela esfregou os pulsos devagar, a dignidade retornando com cada movimento. «Capitã», disse Fernando, a voz baixa, «nós lamentamos o mal-entendido». «Mal-entendido?» Rafaela o encarou diretamente. «Vocês me algemaram porque acham que uma mulher negra não pode ser oficial do BOPE. Isso não é mal-entendido. Isso é racismo». Bruno tentou protestar. «Não foi bem assim. Foi exatamente assim». Ela o cortou. «Vocês viram meu uniforme, viram minha patente e decidiram que não era possível. Por quê? Porque na cabeça de vocês, uma pessoa como eu não poderia chegar onde cheguei. Se você está acompanhando essa história e acredita que respeito e profissionalismo não têm cor, se inscreva no canal. Precisamos amplificar vozes que lutam por uma sociedade mais justa, onde a competência fale mais alto que qualquer preconceito». Matias ainda estava no telefone. «Capitã, a senhora está bem?» «Estou, coronel. Obrigada. O comandante do 31º BPM vai receber um relatório completo sobre esse incidente. E vocês dois», ele se dirigiu aos PMs, «vão explicar para ele como transformaram uma abordagem de rotina em humilhação pública de uma oficial superior». «Senhor», tentou falar Bruno, «podemos resolver isso aqui mesmo». «Não, não podem», cortou Matias, «porque isso aqui não é sobre vocês dois. É sobre o que vocês representam. É sobre quantas outras pessoas competentes são questionadas todos os dias, simplesmente por não se encaixarem no estereótipo que vocês têm na cabeça». Rafaela guardou o celular e se dirigiu ao seu carro. Quando passou pelos dois policiais, parou por um momento. «Vocês sabem qual é a diferença entre mim e vocês?», perguntou ela. «Eu nunca questiono a competência de alguém baseada na cor da pele. Eu questiono baseada no trabalho». Ela entrou no Honda Civic e ligou o motor. Antes de sair, abaixou o vidro. «E se vocês realmente querem ser bons policiais, sugiro que comecem a fazer o mesmo». O carro saiu devagar do posto. Bruno e Fernando ficaram parados ali, sem saber exatamente o que fazer a seguir. 2 horas depois, no quartel do 31º BPM, o comandante Tencel Rodrigues estava lendo o relatório que Matias havia enviado. Sua expressão ficava mais séria a cada linha. «Sargento Oliveira, Cabo Souza», ele chamou pelo interfone. «Na minha sala, agora». Enquanto eles entraram, Rodrigues estava de pé atrás da mesa, as mãos apoiadas na superfície de madeira. «Expliquem para mim como vocês conseguiram algemar uma capitã do BOPE durante uma abordagem de rotina». Bruno tentou começar com a versão oficial. «Senhor, a suspeita parecia razoável. O carro, o horário. O uniforme dela não era suspeita suficiente de que ela poderia ser policial? Senhor, existem muitos uniformes falsos. E a patente dela, os distintivos, o porte físico de quem claramente passou por treinamento militar?» Fernando engoliu seco. «Senhor, foi um erro de avaliação. Foi mais que isso», disse Rodrigues, pegando um papel da mesa. «Foi discriminação. Eu tenho aqui o histórico da Capitã Santos. 20 anos de carreira, dezenas de operações bem-sucedidas, condecorações por bravura. E vocês dois decidiram que ela era suspeita». Ele fez uma pausa para deixar as palavras pesarem. «Por quê? O que fazia dela suspeita? O carro que ela comprou com o próprio salário? O uniforme que ela conquistou o direito de usar? Ou o fato de que ela não se parece com o que vocês imaginam que um oficial deveria parecer?» Bruno tentou uma última defesa. «Senhor, nós agimos de acordo com o protocolo». «Protocolo de quê?», explodiu Rodrigues. «Protocolo de algemar superiores? Protocolo de humilhar colegas? Que protocolo é esse?» O silêncio na sala era pesado.
Vocês sabem o que acontece agora? O BOPE vai investigar, a Corregedoria vai investigar, a mídia vai saber. E eu vou ter que explicar como 2 dos meus subordinados conseguiram criar um incidente internacional por puro preconceito. Fernando estava pálido. Senhor, há alguma forma de resolvermos isso internamente? Não há, respondeu Rodrigues. Vocês cruzaram uma linha que não tem volta. Estão suspensos das atividades operacionais enquanto durar a investigação. E depois? Perguntou Bruno. Depois vocês vão descobrir se ainda tem carreira na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Rafaela estava em casa, tomando um banho longo e quente. A água levava embora o suor da operação e o gosto amargo da humilhação. Quando saiu do banheiro, havia 7 mensagens perdidas no celular. 3 do comando do BOPE, 2 de colegas que já haviam ouvido falar do incidente, uma de um repórter e uma de sua mãe. Ela ligou primeiro para a mãe. Mãe, filha, eu vi no noticiário. Você está bem? Estou, mãe, só cansada. Esses homens fizeram isso com você por quê, minha filha? Rafaela suspirou. Aos 45 anos de idade, ainda tinha que explicar para a mãe por que algumas pessoas olhavam para ela e viam apenas cor, não competência. Porque eles não acreditaram que eu poderia ser quem sou, mãe. Mas, filha, você está de uniforme. Eu sei, mãe, mas para algumas pessoas, o uniforme não importa se quem está vestindo não se parece com o que eles esperam. Sua mãe ficou em silêncio por um momento. E o que vai acontecer com eles? Vão ser investigados. Provavelmente vão perder o emprego. E você acha que é justo? Rafaela pensou na pergunta. Mãe, eles não me algemaram por eu ter feito algo errado. Eles me algemaram porque decidiram que eu não poderia ser quem sou. Isso não é um erro, é uma escolha. E agora? Agora eu volto ao trabalho. Amanhã tem outra operação e outras vidas para salvar. Na segunda-feira seguinte, o caso ganhou as manchetes dos principais jornais do Rio. Capitã do BOPE é algemada por PMs após operação bem-sucedida, dizia o Globo. Racismo na polícia, oficial negra humilhada por colegas, estampava o Extra. Rafaela foi convidada para dar entrevistas, mas recusou todas. Não queria ser conhecida como a capitã que foi algemada. Queria ser conhecida pelo trabalho. O inquérito da Corregedoria foi rápido e conclusivo. Bruno e Fernando foram demitidos da Polícia Militar por conduta inadequada e discriminação. O processo administrativo determinou que a abordagem não teve nenhuma justificativa técnica ou legal. 6 meses depois, Rafaela foi promovida a major. Na cerimônia, Matias fez questão de estar presente. Você sabia que ia dar merda naquele dia? Perguntou ele, depois da solenidade. Sabia, respondeu ela, mas não sabia que ia ser tão fácil resolver. Como assim? Bastou uma ligação. Bastou alguém com autoridade dizer parem com isso. O problema não era que eles eram maus policiais. O problema era que ninguém nunca havia dito para eles que estavam errados. Matias assentiu. E você acha que eles aprenderam alguma coisa? Eles aprenderam que escolhas têm consequências. Se isso os fez repensar os preconceitos, eu não sei. Mas pelo menos agora eles sabem que discriminação não é aceitável, mesmo que você esteja de uniforme. E como você está lidando com tudo isso? Rafaela sorriu. Coronel, eu passei 20 anos provando que mereço estar aqui. Um dia ruim não vai mudar isso. Se alguma coisa, só me mostrou que ainda temos trabalho a fazer. 2 anos depois, Rafaela Santos se tornou a primeira mulher negra a comandar uma unidade do BOPE no Rio de Janeiro. Sob sua liderança, a unidade bateu recordes de apreensão de drogas e teve o menor índice de letalidade da história. Bruno Oliveira conseguiu emprego como segurança privado em um shopping na Zona Oeste. Fernando Souza mudou-se para o interior e nunca mais trabalhou em segurança pública. Mas a história não termina aí. Em um dia ensolarado de abril, Rafaela estava comandando uma operação na Rocinha quando recebeu uma ligação inesperada. Major Santos,
Aqui é o Sargento Silva, do 31º BPM. Temos uma situação aqui que, bem, lembra muito o que aconteceu com a senhora há 2 anos. Como assim? Temos 2 soldados que abordaram um rapaz negro de uniforme da aeronáutica. Eles acham que o uniforme é falso e estão querendo algemar o cara. Rafaela suspirou. E o que vocês querem que eu faça? A senhora poderia conversar com eles? Acho que sua voz carrega um peso diferente. 10 minutos depois, Rafaela estava no telefone com 2 jovens soldados que insistiam que um 2º tenente da aeronáutica era suspeito demais para ser oficial. Vocês sabem quem eu sou? Perguntou ela. Sim, senhora. Major Santos, do BOPE. E vocês sabem o que aconteceu comigo há 2 anos em uma situação exatamente igual a essa? Silêncio do outro lado. 2 policiais acreditaram que eu não poderia ser quem sou porque eu não me parecia com o que eles esperavam. Eles perderam o emprego e eu aprendi uma lição. Às vezes temos que escolher entre proteger nossos preconceitos ou proteger nossa carreira. Mas, senhora, disse um dos soldados, mas esse cara parece muito jovem para ser oficial. E eu pareço muito mulher para comandar operações do BOPE, cortou ela. Aparência não define competência, uniforme define função, patente define hierarquia e respeito define caráter. Pausa. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vão verificar a identidade dele no sistema, vão pedir desculpas se estiverem errados e vão aprender que questionar alguém por parecer diferente do esperado é o primeiro passo para destruir a própria carreira. 1 hora depois, o 2º tenente da aeronáutica ligou para agradecer. Era um jovem de 23 anos, formado em engenharia aeronáutica, que havia acabado de ser promovido. Major, obrigado por ter falado com eles. Não precisa agradecer. Só faça o mesmo por alguém quando chegar a sua vez. Como assim? Um dia você vai estar em uma posição de autoridade e vai ver alguém sendo questionado por não se parecer com o que esperam. Aí você vai lembrar dessa conversa e vai fazer a diferença. Essa é a verdadeira mudança, não nas leis ou nos regulamentos, mas nas pessoas que escolhem fazer diferente quando têm a oportunidade. Hoje, Rafaela Santos é tenente-coronel do BOPE. Aos 48 anos, ela comanda mais de 200 homens e mulheres em uma das unidades de elite mais respeitadas do Brasil. Na parede de seu gabinete, há uma foto da operação da Cidade de Deus daquele sábado de 2 anos atrás. 3 toneladas de drogas apreendidas, 17 presos, nenhum tiro disparado. Logo abaixo da foto, uma frase que ela mandou bordar em uma placa de madeira. Competência não tem cor, gênero ou aparência. Tem resultado. E é isso que ela ensina para todos os novos oficiais que passam por seu comando. Respeito se conquista com trabalho, mas se mantém com caráter. Porque no final das contas, uniforme é só roupa, patente é só símbolo. Mas dignidade é quem você é quando ninguém está vendo. Se essa história te fez pensar sobre como enxergamos competência e merecimento em nossa sociedade, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram que mudança real acontece quando pessoas corajosas decidem não aceitar o que sempre foi considerado normal. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de uma voz com autoridade falando: parem com isso não está certo. E você, já foi essa voz para alguém?